é a P Central, dá um QRX na rede que a gente vai iniciar mais um episódio do podcast da Resquad. Isso aí. Hoje a gente tem 2 convidados especiais aqui sobre um tema interessantíssimo. Mas antes, eu queria agradecer os nossos apoiadores, as empresas que apoiam esse nosso projeto, né? É um produto da Resquad, né? O nosso podcast. Então, um agradecimento infinito para vocês todos. E, em especial, para a Resgatécnica, que é um parceiro nosso desde o início. Obrigada, Divar. Resgatécnica, eles comercializam vários produtos de resgate, né, voltado para o APH, desencarceradores, Rolmatro e uma outra infinidade de produtos, né? Então, um abraço, obrigada. E vamos falar do nosso podcast de hoje. Hoje o tema é sobre assédio sexual e moral. Aqui hoje a gente tem 2 pessoas muito interessantes e que vão falar com propriedade sobre o assunto. Bom, Dr. César, eu vou ter que pegar minha cola, porque é grande, é de peso. Então, Dr. César Eduardo Misael de Andrade, muito obrigada pela tua presença. Letícia. Dr. César, ele atua na área jurídica desde 1988. Né? A gente acaba denunciando aí um pouco a idade. Quando você era criança. Pois é. Então, ele tem escritório próprio, a SEMA, há 31 anos. Atualmente, ele conta com uma carteira, né, de partido de mais de 40 empresas e mais de dezenas de clientes atuando com mais de 5.000 processos. Eita! E realizando mais de 4.000 audiências por ano. Audiência. Em todo o território nacional, isso aí. E ele atua em diversos ramos, várias áreas aí do direito, né? Questão trabalhista, cíveis, criminais especiais, né? E área empresarial. Bom, ele também é assessor jurídico da ASSIM, né? Da Associação Comercial e Industrial de Maringá, desde 1997. E agora eu vou falar sem a cola. O Dr. César é um profissional espetacular, eu falo de carteirinha. Eu sou fã dele de carteirinha. Ele é um advogado sensacional. Sensacional. E falando dessa palavra sensacional... Nós temos aqui também a Delfina Lima. Muito obrigada, Delfina. O prazer é meu. Além de ser sensacional... Nós somos sensacionais. A Delfina, ela é da empresa Delway, consultoria. Delfina tem ampla experiência com empresas também. Já atuou na área da qualidade. Né? Gestão empresarial. De modo geral. Em planejamento estratégico. Tem vários, né? Quando a gente fala de gestão empresarial, né? É um leque que se abre. Um leque de coisas que uma empresa precisa. E tem dores para serem tratadas, né? Então, vocês viram o peso aqui dessa mesa, né? Bom, vamos iniciar o tema, que é um tema complexo. É um tema delicado, né? Mas eu acho que, inicialmente, dava para a gente começar com a definição e diferenciando, né? O que é assédio sexual e o que é assédio moral, doutor? O assédio, tanto moral quanto sexual. Bom, primeiro, Letícia, muito obrigado, tá? Você é muito gentil, como sempre. E eu sei que você é minha fã. Eu sou. O problema da fã é que ela não vê os defeitos. Sempre tem, né? Eu já sei. Sempre tem. E quando você me convidou, Letícia, eu fiquei muito tranquilo, porque é um tema que está pulsando na nossa sociedade. Cada vez mais. Cada vez mais. Eu tenho acompanhado a evolução desse tema nos últimos 30 anos. É claro, né, quando eu me formei, quando montei meu escritório, isso tecnicamente não existia. Ele estava em estudos. E esse estudo foi científico para chegar numa definição. Agora, nós temos o Google hoje, e que está para acabar. Mas, se você digitar a definição de assédio moral e assédio sexual, você vai encontrar lá mais de 1 milhão de definições. Sim. E o que a gente tem que colacionar? A gente tem que colacionar aquilo que é comum em todas elas. O assédio
tanto o moral quanto o sexual, ele é uma atitude, ela é uma agressão que ela não é normalmente visível ao olho nu. Ela diferencia de uma agressão. Eu sempre falo assim nos treinamentos, dar um tapa no rosto de uma pessoa pode? Não. Não, claro que não. Isso não é assédio. Isso é uma agressão. Aham. E por que se define isso de uma agressão do assédio? Porque o tapa você vê, Sim. a pessoa sente. O assédio, normalmente, ele é feito de uma forma velada. Ele é feito de uma forma escondida. Tanto que a maioria das definições não fala afronta à norma. Ela fala abuso de direito. Às vezes você exerce o direito mais do que você deveria exercer. Você abusa daquela condição. Então, a primeira questão é o assédio, ele é velado e se caracteriza por um abuso no seu ato que fere aquela pessoa. Segunda, ela é contínua, ela é rotineira, ela é diária, ela é recorrente. Não é um tapa, não é um xingamento. Eu xingar uma pessoa, subir em cima da mesa e perder a cabeça, não pode. Não pode, mas Claro é que uma não pode. situação pontual. É uma situação pontual. Então ela é uma agressão Uhum. punível Uhum. por injúria, ela é punível por dano moral, a vítima tem o direito de cobrar o dano moral, claro, mas ela não é assédio moral. Uhum. Então é isso que nós temos que definir. É um abuso do direito de forma continuada. E qual é o problema? É a consequência. A consequência é a seguinte, um tapa no rosto dói? Dói. 2 dias depois, parou. As consequências do assédio moral, elas são extremamente danosas, porque ela vai continuamente minando a capacidade, minando o psicológico, minando a autoestima, e isso vai interferir no corpo, vai gerar doença, vai gerar depressão, tentativa de suicídio, tratamento psiquiátrico. Portanto, a consequência do ato do assédio moral, ele é muito mais grave do que uma agressão. É desastrosa. Uhum. Para resumir tudo, vamos colocar 3 situações, 3 requisitos e características. É um abuso de direito continuado que gera uma consequência extremamente danosa na vítima. Entendi. Sim. Entendi. Ficou bem claro, né? Fica. E aí a gente falando tanto do moral do sexual, né? No moral, você tem como provar algumas coisas, por exemplo, com uma testemunha que aquele ato aconteceu. E já no assédio sexual, às vezes uma denúncia já basta, né? Do assédio. É uma presunção que a lei justifica pela dificuldade da prova. Então, o Sim. indício caracteriza isso. Sim. A gente pode tratar de assuntos, por exemplo, uma coisa que você falou é muito peculiar, tá? Porque podemos tratar de casos práticos? Sim. Então vamos lá. Com certeza. Cidadão pegou o carro. Vamos falar de sexo, né? Não. Assédio sexual. Você vai falar do sexual. Do tá. sexual especificadamente, Aham. que é o que prescinde de uma menor quantidade de prova. Sim. Porque realmente é uma preocupação recorrente das empresas também. É. E a denúncia anônima? Pois é. É complicado, porque como nós falamos, nós vivemos com esse tema pulsando e, às vezes, alguns empresários me falam assim, César, você faz treinamento hoje, amanhã chove de denúncia. Mas, assim, acontece com o ser humano. Se vai lá um médico falar sobre câncer de mama, as mulheres vão tratar o câncer de mama. Se o cara falar assim, câncer de pulmão, vai ter 2 que vão parar de fumar, ou 3 vão curar pelo menos uma semana. Então, é natural do ser humano. Você fica... E até por isso que você faz a palestra. É isso. Né? Você faz para alertar o câncer de Exato. mama, você faz para alertar o câncer de pulmão, e você faz para alertar o assédio moral e o assédio sexual. Por isso que a gente faz. Então, a questão da prova. Caso prático. O cidadão pegou o carro, colocou a colaboradora funcionária do lado dele e foram visitar um cliente numa outra cidade. No meio do caminho tinha um motel. No motel tinha lá uma promoção de pizza. E ele fez aquele comentário, ó. Comer pizza, né? Pizza, né? Você tá com fome, aquela brincadeirinha e tal. Você não tem como provar isso, né? Se ela vai ficar uma palavra contra ela. Sim. Beleza. Foram, visitaram o cliente e na volta ele resolveu ter muito sono na estrada. Entendi. Olha, eu tô com sono. Coitado, tô com sono. né? E a moça falou assim, olha, vamos parar no posto. Tem um posto ali, você para, eu vou lá, você toma um café, lava o rosto. Não, tô passando. Resolveu para onde? No motel. Justamente no motel.
E não tinha outra alternativa. Claro que tinha. Aí, segundo ela, entraram lá na cabine, ele saiu e começou a falar, não, entra aqui, não tem nada a ver, a gente vai dormir, vai descansar. E ela que ficou estática, paralisada, sem saber o que fazer, ela não tirou nem o cinto e foi embora. Ele não conseguiu nada, ele foi embora. E ela teve a coragem e a atitude correta de denunciar, que esse é o ponto. E existe uma intenção, né, por trás disso. Foi uma série. Né? Claro. Existe uma intenção. Tem que ter um detalhe. Vamos lá. Detalhe, existe uma intenção por trás. Eu acabei de falar que é continuado, né? Isso é um pouco diferente do assédio sexual. É porque o assédio moral é continuado, o assédio sexual normal, pode ser demorado, mas ele pode ser único também. Né? O que tem que fazer? A pessoa tem que falar não. Sim. A pessoa assediada, e eu falo pessoa porque pode ser de mulher, né? Pode ser também. Pode ser, inclusive de homem para homem, mulher para mulher. Mas isso acontece em todas as esferas. Em todas as questões de gênero. Sim. Muito bem, a empresa falou assim, agora? Eu falei, vamos investigar. Qual é o problema? A sorte, né, que a gente teve. Primeiro que ele foi muito inteligente. Ele desligou o celular dele meia hora antes e ligou meia hora depois. Porque tem o rastreador no celular da empresa. Entendi. Então ele desligou o rastreador antes e desligou. Pra não pegar não deixar registrado que ele passou por ali. Que tem o GPS, todo o celular tem. O nosso, esse celular que tem, o de vocês tem. Sim. Muito bem. Só que ele desligou, então desaparece. Mas então aqui acabou a linha, né? Bom, aí você vai tirando informações de detalhes da pessoa. Perguntamos pra moça, como é que foi lá? E ela foi contando detalhes. E um detalhe que ela contou foi o seguinte, na hora de pagar, pergunta, quanto custou? Ela falou, R$34. Você 34 ou 38? Não estou me comprometendo com o valor certinho, mas foi um valor assim. Aí o que a moça da empresa fez para investigar? Ligou no motel, porque claro, ninguém vai falar que entrou o carro, né? Quanto custa a pernoite aí, ou quanto custa as 2 horas aí? Custa tanto. Esqueci do detalhe. Que como eles ficaram um pouco tempo, ele falou, quanto custa? Como vocês ficaram pouco tempo, eu vou cobrar apenas a taxa de limpeza, que é os 30 e tantos reais. Aí ligaram. Qual que é a taxa de limpeza? Não, quanto que é o quarto? Estou chutando, né? R$80 ou R$70. Tem uma tal de taxa de limpeza? Tem, R$34. Então, assim, não existe uma prova cabal de que eles estavam lá. Mas tudo indica que estava lá. Né? Então, porque você pega a mentira da pessoa. Se ela tivesse feito uma falsa denúncia, ela não teria adivinhado que a pessoa ia perguntar isso, não saberia o preço que custou, né? E também, evidentemente, o comportamento dela, né? Então, com essas circunstâncias, esse indício de prova, com certeza o cidadão foi demitido por justa causa. Se entrar na justiça, ele vai perder. Porque a situação foi muito clara. Seria prova suficiente, né? O que você falou. Isso não é uma prova, isso não é um indício. É um indício. Mas é o que basta. Basta você só denunciar. Você não precisa, porque, por exemplo, tem um caso, a pessoa, mulher, assediou o homem. Sim. Ela assediou, não vou falar qual que é a empresa, mas ela assediou o homem. E ele não queria, porque existem 3 verdades, a dele, a dela e a verdade. Certo. Então, ele disse que assediou e que ele não queria porque ele era casado. E ela ficou assediando, e ele, não, basta, não quero. Falou não pra ela. Ela foi lá e denunciou ele contra assédio sexual. Ela fez denúncia falsa. E ele está respondendo. Então, e agora a gente vai saber E agora, qual que é o problema? E é isso que a gente vai até falar, tá aqui no nosso, né, pra gente falar sobre como que a empresa pode se prevenir nesse caso. Porque isso pode acontecer em qualquer lugar, né? E às vezes uma pessoa pode dizer que foi assediada, ela realmente, talvez ela não tenha sido. Não. Então, como que você se resguarda como funcionário e como que a empresa se resguarda, porque ela tem responsabilidade solidária, né? Ela é responsável também, sabendo ou não. Então, isso, até a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas existem esses casos, o contrário também, e o fato de denunciar simplesmente. Então, a lei ainda acredito que é como, né, existem muitas coisas ainda acontecendo e isso ainda pode mudar, né, com a lei, não sabemos ainda, né? Mas isso pode acontecer. E falando da lei, essa lei que entrou em vigor em setembro do ano passado, 14.457,
qual que é o objetivo dessa lei? Essa lei, ela existe para quê? Que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres. Isso. E alterou a CLT, né? CLT, alterou a CLT e também relacionado a empresas que possuem CIPA. Né? Então, e que impacto direto que tem? A principal mudança foi justamente o que você falou. Instituir na CIPA, me fugiu o nome agora, mas enfim. Ela instituiu obrigações, requisitos. É obrigação você adotar medidas de prevenção e correção dos atos de assédio moral e sexual. Todas as empresas que possuem CIPA. Que possuem CIPA. Porque ela está na CIPA. NR 7, se eu não estou enganado. Né? NR. Acho que NR 5 ou 6. Com os números. Se eu não estou enganado, é nenhuma NR. Mas ela está alterando ali, está dizendo dessas obrigações que a empresa tem quando possui CIPA. E voltadas para o assédio sexual e outros danos, né? Exato. Mas aí ele trata, né, o que precisa ali, o que a empresa precisa fazer. E aí a gente volta para a parte do processo, né? Eu trabalho com processo e gestão, então você vai para o processo, a empresa ela precisa ter um código de ética. Obrigatoriamente ela já deveria ter um código de ética, mas agora ela tem que incluir coisas voltadas para esse tema. Né? Ela precisa incluir coisas voltadas para esse tema, ela precisa conscientizar seus funcionários, dar treinamento, né? Que isso é muito forte. E procedimentar como fazer procedimentos, né? Dentro da empresa voltados para esses temas também. E ter um canal de denúncias. Procedimento é um canal de denúncias. A gente estava falando, né, até agora há pouco sobre isso, sobre ter esse canal, né? E aí a empresa que diz como ela vai instituir esse canal. Agora, como que é esse canal? É algo que eu posso denunciar e ninguém vai saber que sou eu? O canal de denúncia da minha empresa é um e-mail para a gerência ou para a diretoria, ou é um e-mail geral ali. Como que é isso para o denunciante? Né? Porque até porque a lei fala que a pessoa tem que resguardar a privacidade dela, ela pode optar por não se identificar, né, para fazer essa denúncia. E como que é isso dentro das empresas? O que as empresas estão fazendo? Só que qual que é o problema disso? O prazo para que as empresas se adequassem nisso era até março de 23. Era 180 dias a partir da edição da lei, né, que ela foi colocada aí para as empresas. Então, várias empresas ainda não se organizaram nisso, elas estão se organizando ainda, né? Nem possui canal de denúncia, nem possui código de ética, nem sabe o que fazer. É verdade. E mais do que isso, né? Algumas empresas até colocam lá o canal de denúncia, mas não divulga. Sim. As pessoas não sabem como usar, quando usar, para que é, ou utilizam de forma errada. Pois é. Eu estava numa empresa, eles têm um QR Code para fazer o canal de denúncia pelo QR Code. Você vem aqui no WhatsApp, coloca o QR Code e faz a denúncia. É seguro? Sim. Como que você tem que garantir, né? Como que garante essa segurança? É até difícil de dizer, né? Mas, às vezes, tem empresas que o funcionário, às vezes, ele não denuncia, fala para um terceiro que está fora. Estava conversando com uma pessoa que tem uma empresa de segurança do trabalho e que o funcionário, no momento que estava fazendo entrevista para ergonomia, ela falou do assédio sexual que estava sofrendo na empresa e que não conseguia passar, porque os canais utilizados não eram, assim... confiáveis, né? E aí, como que é isso na pessoa que trabalha ali no dia a dia, né? Que está ali no dia a dia na empresa? Ela tem medo de represália. Por quê? Ela tem medo de perder o emprego dela. Ela tem... normalmente, às vezes, pode ser do líder, né? Do seu líder imediato. E o problema é que o líder, ali o gerente, o gestor, ele é o elo entre o dono da empresa e o liderado. Exato. Ele está representando a empresa, ele tem autoridade e responsabilidade que foram dadas para ele. E como que é isso para levar... em relação ao seu liderado mais operacional, né? Ou que trabalha ali o parceiro, né? Ou às vezes nem é o liderado,
pode ser um par, pode ser um cliente, fornecedor. Então, isso é muito amplo. Não é só... Pode ser que o funcionário da empresa esteja assediando algum cliente, alguma pessoa lá o contrário, ou o cliente assediando, ou o fornecedor, as partes interessadas, né? E isso é muito complexo, porque como é novo, assim, é antigo, né, esse tema, mas está muito, assim, agora tá ampliado, né? Tem mais requisitos para serem atendidos, né? Isso acomodando, né? Existe a curva de aprendizado, né, dessas empresas. Olha, realmente é uma situação que nós vamos enfrentar a dúvida. O canal eletrônico, o e-mail, todas esses caminhos, né? As pessoas não têm segurança. Sim. Eu tenho uma empresa minha cliente que ela tem um canal, faz treinamento, faz tudo. Descobriu aonde? Um cara veio contar, tá acontecendo assim, assim, assim. Ela não usa o canal, porque tem medo. Mas pelo menos chegou ao nosso conhecimento. Chegou ao nosso conhecimento. Então, o que eu tenho pensado em orientar na seguinte forma? Olha, faça o canal. Sim. Que jeito? Bom, tem várias maneiras para fazer A, B, C, D. Mas também disponibilize o humano. O quê? O humano, uma pessoa. Sim, uma pessoa. Uma pessoa de confiança. O que a gente tem falado? Quem que é de confiança? Todo mundo é de confiança que trabalha numa empresa, né? Mas assim, a gente pensa que o RH, a psicóloga, o departamento pessoal, alguma coisa relacionada à gestão de pessoas, que pode ser um canal. Nem que você coloque uma caixinha pré-histórica no mundo de hoje. Tem muita empresa que usa na caixinha. Caixinha pré-histórica. Pode, é um canal. Enquanto a gente tem isso, enquanto não se definir, as pessoas não se acomodarem e se acostumarem com essa nova realidade, vai ter que usar o pré-histórico. Sim. Caixinha. Desde que funcione, né? Desde o negócio que funcione. Então, mas esse com relação ao canal de denúncia especificamente, é uma situação que acho que precisa ver como que o denunciante, que feedback que o denunciante tem em relação à denúncia que ele fez. Muitas vezes a denúncia fica lá na alta direção e ninguém faz nada. Ou às vezes manda aquela pessoa que denunciou embora. Não, mas ela não... Se ela for identificada, se ela não for, nem sabe, mas vão querer tentar descobrir quem foi, né? Mas isso... tem que haver um feedback, é importante esse processo, né? Para que ele saiba, olha, que tratativas foram feitas em relação a esse tema. Olha, às vezes é um funcionário que está lá há muito tempo e que praticou o assédio, mas o que a empresa fez em relação? Talvez ela não tenha demitido o funcionário, ela fez alguma ação ali. E por que tem empresa que mantém essas pessoas? Pois essa parte é um tanto quanto complicado, porque depende de casos, complexo, mas olha só. Uma coisa que eu falo muito, eu trabalho com ISO 9001, padrão de qualidade, gestão de processos, e o que eu vejo nas empresas que não têm, ou até nas empresas que têm é mais fácil, mas nas que não têm, o conhecimento organizacional está com aquela pessoa. Então, muitas vezes, o dono da empresa ele acaba sendo uma vítima, ou assim, ele fica preso naquele funcionário, porque se aquela pessoa sair dali, ele perde conhecimento organizacional. Às vezes, nem o dono sabe exatamente como que é realizado a atividade, é ele que sabe ali como é que faz tudo. O dono só está, de repente, fazendo gestão, né? E ele fica preso, às vezes, nesse funcionário que, se ele sair, acontece muito nas empresas, mesmo que não haja assédio, ele sai, ele leva com ele o conhecimento. Então, quando você tem gestão, esse conhecimento fica aqui dentro, porque você faz instrução de trabalho, você faz procedimento escrito, você dá treinamento, você tem uma programação disso dentro da empresa. Então, não importa a pessoa, quando você tem processo, é cadeira. Então, se a pessoa sair, o processo tem que continuar aqui, não pode parar. Mas isso é uma coisa que muitas empresas, donos de empresas, eles acabam ficando assim, eu não posso mandar ele embora. E acaba ficando refém daquele funcionário. Mas não é só isso. Tem outras empresas que não é só conhecimento organizacional. Eu sou amigo pessoal daquela pessoa. O dono é amigo pessoal, crescemos juntos, ele está aqui há 30 anos. Aí não quer enxergar. E aí, eu posso até saber que ele pratica o assédio, o moral, né, ou o sexual mesmo,
Mas mas ele é meu amigo, às vezes eu não tenho coragem de demitir e só que isso vai virando um círculo vicioso. E isso ele tem que estar ciente, o dono da empresa ele tem que estar ciente que ele é responsável. Ele é responsável. Sabendo ou não sabendo? Sabendo ou não sabendo. O empregador é responsável por todos os atos do propósito. O que o empregador tem que tomar consciência é de que isso contamina de tal forma o ambiente de trabalho, que eu não estou falando isso de chute, porque são estudos científicos que a gente acompanha, que realmente causam afastamento, perda da produtividade, doença. Então, dói no bolso. Custa caro, né? Custa caro um ambiente hostil para o empregador. O empregador tem que tomar consciência de que ele tem que coibir isso, não porque ele é bonzinho. Ele tem que coibir isso porque dói no bolso. E, além disso, que ele tem que ser bonzinho. É lógico. Eu já vi caso, você falou de manter pessoas. O dono da empresa sofreu assédio moral do funcionário. Ao contrário? Não, mas o assédio moral, ele não tem grau hierárquico. Ah, sim. Sim. O assédio moral, ele pode ser de cima para baixo, de baixo para cima falar isso, e de pares. Pares. Não existe vinculação hierárquica. Entendi. A única vinculação hierárquica é do crime de assédio sexual. O ilícito civil, o ilícito trabalhista do assédio sexual também não prescinde de hierarquia. O subordinado pode assediar sexualmente o seu chefe. E é errado. Mas não é crime. Entendi. Porque o crime se caracteriza quando é a chantagem. Eu te peço um favor sexual em troca de uma vantagem profissional. Eu te mantenho aí na empresa. Na pior das hipóteses, ou até promete um aumento salarial, uma promoção. Aí é crime. Entendi. Mas o ilícito civil pode ser independentemente do grau hierárquico. Então, você imagina só, a pessoa comprou uma empresa e trabalhou, estudou, fez MBA, fez toda a capacitação e comprou uma outra empresa pequena, mas querendo crescer, todo empolgado, empreendedor. Só que quando ele entrou nessa segunda empresa, ele mudou o sistema de precificação. Por quê? Quem que era o dono da precificação? Era o funcionário. Porque o patrão deixava. E ele pegava e falava assim, de você eu vou cobrar 100. Ah, mas de você, Letícia, eu não gosto muito, vou cobrar 150. Então, isso o conhecimento está com o funcionário. A precificação era na mão dele. Ele chegou e falou, eu estudei MBA, fiz... Agora vai ser assim, você abriu o negócio, vai cobrar tanto, e precificou tudo. O cara surtou. E ele contaminou todo o ambiente de trabalho. Ele até via, mas ele ficou amarrado no conhecimento da pessoa, porque era um conhecimento muito técnico. Então, ele precisou treinar uma pessoa de baixo e a contaminação no ambiente de trabalho continuou, até que a esposa dele foi ajudar. A esposa do patrão foi pro psiquiatra. Nossa. E quando eu contei pro cara, falei, cara, você tá sofrendo assédio moral. O cara chorou de sair lágrimas. Você já pensou vítima? São fatos reais que aconteceram comigo. O patrão chorou de sair lágrima do olho. Soluçava. Olha só. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos tratar coisa normal. Vamos fazer uma sindicância. Pegamos a sindicância, conversamos com todo mundo, explicamos. Quando fomos conversar com o cara se espirrou. O que vocês estão fazendo? O que vocês querem fazer comigo? Não, nós queremos saber se está tendo uma denúncia de assédio. O cara levantou e foi embora. Simples assim. Opa, aí eu já tinha substituto. Ele sofreu um pouco, mas né, ele sofreu na mudança. Mas o tempo passa, gente. O tempo passa, ninguém é substituível. Não, então, ninguém. o empregador tem que ter... Nem o próprio empregador. Então, assim, o empregador tem que tomar conhecimento de que um ambiente hostil no ambiente de trabalho dói no bolso dele. Sim. E o empregado tem que saber também uma outra coisa. Que existe um negócio chamado direito de regresso. Ou seja, se eu sou um funcionário que pratico assédio moral ou sexual, perante a vítima, quem vai pagar é o patrão. Mas o patrão pode cobrar do agente direto. Muita gente não sabe disso, então fala assim, se eu fizer, o patrão vai pagar? Beleza. Vai mantendo. Vai mantendo. Então, agora não. Então, os próprios funcionários têm que se conscientizar. Se
eu cometer esse delito, a empresa vai pagar para a vítima, mas a empresa vai cobrar de mim. Mas eu já vi trabalhista que o funcionário entrou com o trabalhista, sofria muito assédio moral, e ele entrou com o trabalhista Sim. da empresa e Contra dando o assediador. moral contra Sim, quem não, causou. isso eu não vou dizer que é comum, mas isso acontece com uma certa frequência. Uhum. Isso eu já vi, inclusive, e pede solidariedade. Sim. Pede solidariedade da responsabilidade por aquele dano. Eu vou trazer um dado aqui. Deu uma pesquisadinha de leve. Então, tem uma pesquisa que foi realizada nesse ano por uma startup e diz que 18%, em torno de, né? 18% das mulheres, elas já sofreram assédio sexual no trabalho. Que é um percentual 5 vezes maior, né, do que a dos homens, que é em torno de 3%. Que ações que as empresas precisam tomar baseado nisso, né? Porque a gente sabe que a mulher está muito mais exposta ali do que o homem. É lógico que isso acontece com o homem também, né? A gente Você falou 5 vezes menos, né? Só que é Não isso. sei se essa conta percentual é 5 vezes mais ou 10 vezes menos, mas enfim. Realmente a quantidade de vítimas mulheres no assédio sexual é infinitamente maior. Sim. A gente sabe disso. Mas o assédio moral, não. O assédio moral, não tenho dados estatísticos. Eu tenho o meu olhômetro lá das... A tua experiência. A tua experiência que a gente vê lá, tanto faz. Já vi mulheres sendo agentes de praticar assédio moral. Assim como vi homem também. Então, eu não consigo fazer uma distinção assim, ó, muitos homens ou muitas mulheres fazem mais. Agora, de assédio sexual, sem dúvida nenhuma. Para falar a verdade, eu lembro de um caso de uma funcionária mulher, mas ela não assediava uma determinada pessoa. Ela tinha um comportamento assim, bastante esquisito, né? Era tipo assim, ela contratava e mandava a pessoa tirar a camisa. Dela. Maríaca. Mandava tirar a camisa. Mandava tirar a camisa. É mesmo. Não, é verdade. O que ela queria ver, risada, será? né, gente, é de chorar, né? Mas é que ela queria, pelo menos, o que chegou na gente é que ela só fazia aquilo. Agora, vai saber o que ela fazia. Ela era responsável uma das responsáveis, né, da cadeia de contratação. Vou contratar você. Você, rapaz, tá bom, vem aqui na minha sala. Quero ver que você é forte mesmo para carregar a caixa. E te mandar um caixa na camisa. Meu Deus. É uma forma de assédio. Claro que é. Total. É uma forma de assédio. Claro. Direto. Sim, direto. Nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Né? E todo mundo passando por esse processo dentro da empresa. Não, só os homens, né? Só os homens. Não Sim, mulher tira a camisa. porque as mulheres carregam em caixa. Mas todo mundo passando por esse processo dentro da empresa, todo mundo sabia e ela Carregava praticava. pedra. Agora você... Talvez, uma coisa que, assim, com relação às empresas, que ações elas podem tomar, né? Dentro das empresas, às vezes, as pessoas não sabem, por exemplo, o que é um assédio sexual. O que ato que praticado pode ser assédio, né? Então, por exemplo, recentemente, vou falar de um caso que está na mídia aí, recentemente, uma pessoa, ela foi lá no condomínio dela e foi buscar suas correspondências e encostou na pessoa atendente ali. E ela entrou com uma ação sobre, não do assédio, mas importunação sexual. Ele só encostou nela. Diz que foi 2 vezes. Mas depende do que encostou também, então, mas né? foi isso aí que encostou. Foi isso aí mesmo. Encostei a mão. Cheguei aqui e encostou. Mas e, por exemplo, olha, a pessoa vem aqui, então, Letícia, o homem tá conversando comigo, vem aqui, põe a mão na minha perna aqui. então, vamos conversar aqui. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Antes da gente fazer esse podcast, me perguntaram, você já... Gente, eu já nunca. Sofreu? Nunca. Nunca sofreu? Não, o tamanho da mão, né? Isso tem coragem? Não tem. Pode voltar, continua. Mas olha, já vi casos, por exemplo, coisas que eu presenciei. Meninas jovens que um gestor da empresa, que não era nem líder dessa pessoa, mandava WhatsApp para ela. E faz o quê? Aí aconteceu uma denúncia, mas não foi assim, um canal de denúncia. Falamos com a diretoria da empresa e não foi feito nada. Então, mas é um assédio, porque ela se sentiu assediada.
né, nesse fato. Ela recebia mensagem. Então, ela tem uma prova, até tem prova disso, né? Ah, vamos tomar um café da manhã, eu pego você na sua casa, né? Aí ele pega um dia, pega outro dia, daí no outro dia, e assim vai, né? Porque a gente tá falando da mulher, mas o homem tem um pouquinho só, mas mulher tem mais, né? Como a gente acabou de falar. Então, existem várias práticas, chegar atrás da pessoa e a gente viu na Câmara dos Deputados que o deputado chegou atrás dela e ficou abraçando ela ali, passando a mão nas Exatamente o costas que eu dela, lembrei, esse né? fato. Ficou passando É isso. bem próximo desse do condomínio. Então, ele não cometeu nada assim, finalmente ali, né? No objetivo. Mas e se ela deixasse? Aí continua, no outro dia vai lá de novo. E aí ela foi lá e falou, né? E aí virou notícias sobre isso. Mas o que pode ser considerado? Então, depende muito disso. E tem que ter... O que a empresa precisa fazer é realmente conscientizar, falar o que pode ser, o que não pode ser, que as pessoas tenham que ter, elas precisam ter clareza no que elas falam umas para as outras em relação a algumas coisas, no modo de agir. Por que as empresas capacitam líderes, capacitam os gestores, né, dão feedback, ferramenta de feedback, coaching e tudo mais? Quando o gestor ele é muito, ou não, né, para ter um ambiente de trabalho mais eficiente, com um relacionamento interpessoal melhor, ele que vai liderar essas pessoas, né, aquele que é a relação entre o dono e os liderados. Enfim, é realmente a parte de treinamento, ter um código de ética mesmo, ter um canal de denúncia, formaliza de alguma forma isso, que seja confiável, né? Que seja confiável. Mas ela tem que agir preventivamente, tomar ações e colocar isso em suas palestras. Por exemplo, as empresas que têm CIPA, é regra, está lá na lei, na 14.457. Anualmente, pelo menos uma vez ao ano, tem que falar sobre esse tema. É obrigatório agora. Mas antes já falava, quando eu tinha CIPAT, mas não tanto, né? Agora vai ter um foco. Não era obrigação, fazia porque queria. Mas agora é um foco. Porque antes, na CIPAT, por exemplo, falar sobre tabagismo era obrigatório. Então, você tinha que falar em toda CIPAT. Hoje, esse item entrou como obrigatório. Então, isso é uma forma de conscientizar as pessoas, mas até onde eu posso ir? Até onde eu posso fazer? E que eles entendam, porque hoje todo mundo tem um celular. Pode filmar, pode... Né? Então, é muito fácil hoje você fazer uma denúncia, não só do sexual, mas do moral também, né? Agora, uma coisa que a gente tem que se preocupar. O mundo está girando e mudando muito rápido. As 3 décadas de minha atividade, as 2 primeiras 10 anos, as coisas mudaram um pouco. De 10 a 20 mudaram bastante, agora nos últimos 10 mudaram muito. Muito. Depois, e a informação, né? Depois a pandemia, então, Nossa. estratosfericamente. Sim. Qual é a minha preocupação? Minha preocupação, e que deve ser motivo de preocupação dos empresários. Nós vamos ter uma futura geração. Os filhos. Na verdade, os meus netos. A geração Z está aí. Essa geração Z, eu não sei como é que ela vai vir. Mas existem até estudos sobre isso. A ESG já é o germe disso. Já. De que você corre o risco de empresário de sofrer uma denúncia de assédio sexual e você ser absolutamente cancelado por todos os seus clientes. É verdade. Porque o selo é obrigatório, né? Em alguns casos. Exatamente. Então, exemplo. Uma determinada empresa de consultoria. Ou eu quero transformar isso numa coisa muito simples. Uma empresinha pequena. O cara pode esquecer. Se ele for denunciado ali por uma prática de assédio moral sexual, os clientes dele não vão querer comprar dele. Imagina um comércio. Eu não compro produtos daquela empresa porque lá ela não tem responsabilidade ambiental, ela não tem responsabilidade social e ela não cuida da higiene mental dos seus funcionários. Isso é imagem. É imagem. Né? Então, os empresários têm que começar a se preocupar de uma forma muito mais relevante, aumentar a sua preocupação para prevenir esses atos. A rapidez da informação e a divulgação pode alastrar, né? E pode causar um dano irreparável na empresa. Isso hoje.
Imagina daqui 10 anos. Imagina quando daqui 15 anos, né? O que essas pessoas que hoje têm 10, daqui 15 anos vão ter 25. Verdade. E como elas vão reagir diante de uma situação dessa. E para prevenir também, porque tem de tudo, né? Tem gente que fala a verdade, tem gente que não fala a fala. verdade. Tem gente que quer prejudicar o outro. Isso, É como você se resguarda disso, né? Então a empresa ela tem que ter métodos para preocupação com a ajudar. denúncia falsa. Sim. E o concorrente que pode fazer uma denúncia falsa com o outro. Pois é. É muito amplo isso, É né? muito complicado. O que a gente tem que fazer é o nosso trabalho. O que o nosso trabalho é? Sim. Conscientizar, alertar, isso vai doer no bolso, Vai piorar, mas o que você não pode fazer? É deixar de lado. Tem uma denúncia e investiga. Sim. E como que elas devem fazer essa investigação das denúncias? De qualquer forma, por qualquer meio. Chegou uma denúncia na empresa, seja anônima ou não. Como uma empresa deve fazer essa investigação? De que forma? Como a empresa não se preocupa quando faz uma investigação de furto? Quando ela está desconfiado que determinado funcionário está se apropriando ou está furtando. Colhe documentos, colhe depoimentos de testemunhas e, por último, ouve o acusado. Então, basicamente, é a mesma coisa. Tem celular, tem print de celular, tem bilhetinho, tem foto, tem filmagem. Junta. Quem pode ter informações sobre esse fato? Um funcionário, 2, 3, 4, 5, ouve todo mundo. Junta tudo numa caixa e fala para o cidadão acusado. Isso aqui, o que você me explica disso aqui? Agora, pode ser o contrário. Teve a denúncia, não tem papel, não tem documento, não tem foto, não tem nada. É só denúncia. Só denúncia. Aí chega, quem que pode ouvir? Pessoas do setor. Pessoas que convivem com aquela pessoa, tanto o acusado quanto a vítima. Sabe de alguma coisa? Ninguém sabe de nada. Mas você vai ter que chamar o denunciante. Você tem que me provar alguma coisa. Sem essa prova, não vai prosperar nada. Né? E tem mesmo. Também já tive caso lá de cidadão, menor assédio sexual. Nossa, a empresa correu, psicólogo, assistente social, já foi na casa da mãe, aquela confusão toda, fez todo o trabalho que tinha que fazer. Quando foi investigar, ela acabou confessando, eu denunciei falso porque o patrão mandou meu namoradinho maconheiro embora. Nossa, meu Deus, mesmo. É duro, né? Daí é complicado. Entendeu? Mas flagra. Olha que trabalho que dá para a empresa. Por mais que seja difícil, a grande maioria das vezes a verdade floresce. Prevalece, entendi. A grande maioria das vezes. Eu tenho convicção de que é uma exceção o erro. Ou seja, de ter acontecido alguma coisa e não se provar, é muito difícil. Denunciado, né? Sim. Assim como você imputar uma responsabilidade injusta contra uma pessoa. É absoluta exceção. Entendi. Então, a recomendação é investiga, que a verdade floresce. E também, para aqueles que não fazem assédio, tem algumas... eu vou chamar de ações, né, preventivas para ele mesmo. Para ele mesmo. Que deve se evitar, né? Sim. Porque a gente não conhece o outro. A gente não sabe até que ponto o outro pode chegar e falar, né? Então, até o próprio empregado, ele tomar cuidado com algumas situações. Às vezes existe uma investida de uma pessoa em outra ali, e essa investida... ele precisa se resguardar mesmo, né? Porque você não sabe a índole, né, do outro mesmo e o que ele pode fazer. É esse caso que eu contei aqui que o rapaz está respondendo por uma coisa que ele disse que não fez, mas ela falou que ele fez, mas ele fala que foi ela que fez. E agora, né? São 3 verdades: a dele, a dela e a verdade. E tem uma outra definição que é muito cinzenta, né? É muito difícil você separar o joio do trigo. O que é importunação e o que é assédio? Sim. É uma coisa extremamente técnica que foge até adentra no próprio direito criminal, porque a importunação é crime. E para você pode ser uma importunação
e para mim não ser. E agora eu estou falando, agora você imagina o juiz. Para um juiz pode ser importunação. Para e outro, juiz, não. não. Para um juiz pode chegar à beira do estupro. E para outro E pode não ser nada. ser nada. E outro pode ser assédio. Porque o crime de assédio existe, o crime de importunação existe. E tem vários outros tipos penais que estão relacionados a atos libidinosos. Uhum. E aí você tem que enquadrar ou não em um deles. Entendi. A gente já falou um pouquinho das consequências também, né? Que tem para essas vítimas, né? O doutor comentou tudo. Mas além de a questão emocional mesmo, né? Que pega, existe até uma questão financeira, né? Sim. Para uma vítima que, por exemplo, vamos colocar aqui, né? Essa vítima decidiu não denunciar, simplesmente pediu para sair. Uhum. Né? E aí fica lá um tempo desempregada, blá, 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 né? Quer dizer, ela sofreu, né? Ela Quer dizer, sofreu. ela sofreu. Às vezes não só ela, né? Às vezes a vítima do assédio moral, por exemplo, ele vai para o alcoolismo, vai para depressão. Então, Aí chega em casa, chuta o cachorro, briga com a mulher, olha, desconta no filho. Desencadeia várias Desencadeia. coisas, né? Por isso- Na vida da pessoa. Por- Não é só a é. empresa. Por isso que, voltando a SG, é uma questão social. social. Porque o alcoolismo, ele causa um dano social. Uhum. Uma separação, uma briga, uma agressão familiar é uma consequência social. Social. Então, as consequências elas são das mais variadas possíveis. Uhum. É outro detalhe também, assim, o que ofende você e o que ofende você. Depende, né? Do ponto de vista. Eu posso ter a mesma conversa. Vocês duas, suponhamos que eu seja um gerente lá, e vocês duas fizeram alguma coisa errada. Sei lá, vocês discutiram, ou, enfim, vocês participaram da mesma coisa. Eu falei, Letícia, é o seguinte, você agiu errado, naquilo tudo, vou te dar uma suspensão de um dia. Beleza? Para você também, eu vou dar uma suspensão de um dia. Então, você morre. Não, acho que eu. Não, você vai pro psiquiatra amanhã. Acho que é o contrário. Tá Acho bom. que ela não. Você... Ela vai falar. Outra assim, sai assim, vai embora. Eu não, vou chorar. Então, pode ser. Mas você entenda que você cometeu um fato Sim, equivocado. Entendeu? Você cometeu um ato equivocado. E você recebeu apenas uma punição de uma suspensão. Para determinadas pessoas, é a morte. E para outras, não. para outras... Para outras é uma... Deu graças a Deus que eu vou no clube nenhum. Vou tomar sol. Vou tomar sol, entendeu? É complicado isso. Cada um. Depende de quem vê, Depende. tem personalidades diferentes. É por isso que gestão de pessoas é uma Gente, coisa tão difícil A nas gente não empresas. sabe. Não relacionado ao trabalho. Nós saiu na televisão, todo mundo sabe, aquela questão do médico. Várias pessoas já chegaram, né, comentaram sobre isso. Gente, eu era paciente dele. Ele fez isso de mim. Será que foi assédio? As pessoas não sabem. Nem as pessoas Elas sabem. não sabem. Esse é o problema. Isso até eu conversei com um advogado meu, criminalista, que ele leu todo o processo, portanto ele tem um conhecimento muito melhor do que o meu nessa área para falar, e ele falou exatamente isso. César, tinha denúncia lá dessas 42, não tinha nada a ver. Coisa absurda. Sim, não tinha nenhuma consistência, né? Agora, eu acredito, agora eu estou falando por mim, eu acredito que tenha coisas muito mais graves e que pessoas não tenham Preferido. graves para mim, né? Para Grave você. pra mim. Talvez para a pessoa não mesmo. E para pessoa nem Depende. outra que tá com preguiça de ir, vai saber o que é. Vou sair daqui da minha casa para denunciar. Foi. Já tem 42 lá, eles que se lasquem, né? É. Pode ser que tenha uma situação dessa também. Então, Sim. é muito relativo, difícil. às vezes, É muito né? relativo você falar sobre as consequências disso. O que é importante a gente saber? Então, nos meus treinamentos que eu falo assim, eu tenho um estudo lá na Espanha que dá X% de perda de produtividade. Aí eu tenho lá em Estocolmo, na Suécia, que tem X% de produtividade. Gente, como é que o cara mede 37,22% de perda de produtividade? O cara tem que ser muito ninja, né? Para descobrir o negócio Nossa, desse. qual é a Eu ferramenta? fico pensando, né? Qual que é a ferramenta de inteligência artificial que ele utilizou para descobrir que deu 37... Não, precisão cirúrgica. A gente tem que não se preocupar com essa minúcia. Se preocupar que tem perda de produtividade.
Ponto. Ponto. Vai doer no bolso. Se é 10, 20 ou 30, não importa. Sim, Pode ter consequências danosas na saúde? pode. Pode. Ah, se o cara vai para o alcoolismo, vai bater na mulher, vai fazer alguma coisa? Não importa, tem a consequência. O outro dia, né, quando ele Vai volta dar- para a empresa, ele já vai estragar o ambiente de trabalho? Vai. Se vai do 2 a 5 da escala Richter, não importa. Vai ter o dano. Vai entrar com ação? Vai. Vai dar 5, 10, 15, 20, 50 mil reais? Não sei. Às vezes você pede 10 mil aqui, vai para 50 mil no tribunal, perde 30 aqui, vai para 15 no tribunal. Não importa. Vai ter o prejuízo. Então as pessoas têm que se preocupar mais com o que vai acontecer do que com a quantidade. Porque vai ter. Não adianta ficar discutindo minúcia. Quanto? Não. Esquece. E Por isso aí, que o também, agir- também não adianta discutir. Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho que é mimimi. Eu acho que é exagero. Eu acho que é pouco. Não importa. Você tem que fazer o teu trabalho, que é prevenir, canal aberto, colocar no manual de integração, colocar placas educativas e recorrência. Não adianta você fazer uma palestra. Coloca câmera Não, tem que estar na também pra cultura ajudar, né? da É preventivo. É mais a empresa, esse que é o problema, as empresas precisam entender que preventivo é mais barato que corretivo. É. Mais. Só que você tem que investir. Isso não é custo. É Isso é investimento. investimento na empresa. E às vezes o dono da empresa ele não entende isso. Ele acha que ele está pagando porque uma lei eu sou está diretor. pedindo. A lei está pedindo, vamos ter que pagar, vai ter que gastar um pouco mais. Não é, não é custo, é investimento, principalmente pela geração ou pelas pessoas que estão hoje Sem no contar mercado que você de pode dar um trabalho. tiro num lugar e acertar no outro, né? Pois é, Você pode colocar câmera para prevenir assédio e pegar um furto, pois é. É mesmo. né? Você pode. pode. Porque o canal de denúncia, nós estamos falando de assédio aqui, certo? Aham. Sim. Mas o canal de denúncia, Serve ele não Pra é só tudo, isso. Não, ele não é, ele é pra Ele é tudo. pro tudo, Canal ó. de denúncia, É. ali a É lei denúncia pede, né? Para tudo que é errado. É Pra corrupção, Isso. né? Para desperdício. Saiu da pra- rota. Exatamente. Aí entra um compliance. Aí como tem Isso. compliance, tem tudo isso, né? Uhum. E aí eu pergunto, César, mas o que é errado? Eu falei assim, você conta pra tua mulher quando você chega em casa? Boa! Ótimo! Pronto, já. Eu sou solteiro, conta pra tua mãe? Isso. Aí se a pessoa ficar pensando, não, tá errado. Então tá errado? Você pensou, Pensou que você não vai Tá contar, errado. tá errado. tá errado. Ótimo. Pode tá errado. Bom pra pensar, né? É bom pra pensar. Tá em dúvida, pensa nisso. Pensar nisso. E o assédio sexual, ele pode desencadear a doença ocupacional? Não. Se tiver efeitos psiquiátricos, sim. Sim, né? Pode. Sim, se tiver Tanto o sexual quanto tanto Tem. um quanto o outro. Assim, o que eu tenho em mãos hoje são dados científicos de consequências de assédio moral. Uhum. Eu, hoje, nesse momento, eu não tenho dados para passar sobre consequências psíquicas de assédio sexual. Mas que tem. Sim. Então, volta no mesmo assunto. Aham. Se vai brigar com o marido, vai separar do marido, o marido vai separar dela porque questionou a honestidade dela ou dele, Sim. não importa. Vai ter consequência. Uhum, vai ter. Vai ter. Menor ou maior potencial, vai ter. Vai existir uma preocupação por parte da pessoa, ansiedade, né? Nossa, eu vou ter que ir para a empresa hoje. Deu domingo à noite, amanhã eu tenho que ir lá falar Dá com... dor de barriga, Já dá dá dor- palpitação, a pessoa sudorese. já sofre. Então, esse sofrimento, essa ansiedade, isso já vai causando danos na pessoa, psicológicos. Às vezes precisa tomar um remédio controlado, sofre outras coisas. É. Gente, isso é fato. E olha só, a gente estava falando que é silencioso, né? É Que silencioso. isso vai acontecendo aos poucos. Principalmente o assédio moral. Moral, não. Ele é moral. silencioso. Sabe aquela Aquele- coisinha que te dá no coração? Putz, amanhã eu vou ter que falar Aquele com ele, vai ter comentário. aquela reunião. E aí chega no outro dia, você tá doente. Hum. É assim que acontece Chega pra mesmo. pessoa, fala, olha que coisa mais singela do mundo, gente. A batata tá assando. Nossa, A pessoa já não dorme à Não noite dorme. pensando. Ô, você isso é um precisa- assédio moral. Olha que coisa grande. banal. Simples assim, né? Simples assim. Ó, se esperta, hein? Simples Nossa, assim. Se esperta. Maldade, né? Então, você entendeu? E a pessoa fala no ouvidinho. Entendeu? Ela não vai fazer isso. Uhum. Sabe como é interessante? Sabe uma das coisas mais comuns que tem de assédio moral? Claro, o xingamento é o mais Sim. popular. Sim. O controle de banheiro também tem uma recorrência bem grande, né? Xingamentos e agressões é o mais comum. Mas é um negócio chamado inação.
colocar na geladeira no português. É impressionante, tá? É comum. Aí nos treinamentos, falo assim, pô, gente, vocês queriam aí ganhar o salário de vocês sem trabalhar? Todo mundo levanta o dedo, né? Eu falei, então beleza, então a partir de agora, você se imagina sentado numa sala e contando azulejo. Nossa. 1 semana. Cara, isso destrói a pessoa. Porque aí a pessoa começa, ele imagina que ele não vai trabalhar, ele vai para o clube. Aham. Ele vai para a praia. Não, cara. você vai na empresa, vai enfrentar a pessoa que diz que você é absolutamente incapaz de trabalhar Uhum. e põe você na geladeira. Entendi. Fica aí, ó. Se você não atrapalhar, já tá bom. Nossa. Então você entende que não é uma agressão violenta. Não passa nada. É. Pra pessoa, a pessoa fica ali ociosa. sem Fica ali fazer nada. ocioso, sem fazer nada. E Eu às tô vezes colocando a empresa faz isso para que ele peça demissão. Exatamente. Esse Esse, é o objetivo. na verdade, não é a empresa. É o cara que não gosta dele. É o cara que não gosta É, dele, é é. verdade. É o cara que não gosta dele. Porque a empresa sabe das consequências de fazer isso. Acaba não fazendo. Não, às vezes, patrão, às vezes, a vítima é melhor funcionário que o outro. É. E aí é o problema. Esse cara tá melhor que eu. Uhum. Deixa eu inibir aqui. E eu tô falando isso que o cara colocou, mas às vezes o próprio subordinado entra na frente do chefe, porque que é o lugar dele. Uhum. E o subordinado entra na frente, começa a fazer tudo que o cara faz e tal, e vai encostando, e o cara deixa, porque ele não dá uma, perde ele não dá uma espaço. cotovelada assim, né? Ele vai chegar. Ele vai chegando, vai chegando. E aí a pessoa vender, a pessoa daqui a hora que a pessoa se dá conta, Uhum. Já tá tomado ali o negócio. o que eu tô fazendo aqui? É. Ué, mas meu subordinado tá no meu lugar? Uhum. Aí o cara assim, ó, sinto muito, você tá produzindo baixo e tal, já tem uma pessoa que tá aqui, tá demissão. Aí o cara se esperta, vai descobrir. Então é esse que é importante que as pessoas se conscientizem. O assédio moral, principalmente falando, ele não é ostensivo. E você entende que a pessoa não chegando, ela continuou Sim. devagarzinho, igual você vai colocando uma gotinha no papel. Não, Aos poucos, uma né? gotinha no copo d'água, até que transborda. Uhum. Agora, você imagina a consequência desses 2 atos que eu falei, que são comuns, né? Você colocar a pessoa na geladeira e o cara ganha demissão. Nossa. Ele vai pro juqueri, antigamente era assim que falava, né? Mas tem aquele caso, né? O funcionário ele também pode dar a demissão para a empresa, né? Se ele quiser. Fez a rescisão indireta? É. Se a pessoa é vítima... Nesse caso, por exemplo, Tanto- ele tá sofrendo um dano moral, ele tá vendo, porque a empresa tá forçando, mas ele tá sofrendo um dano. Ele pode pedir, ele que dá demissão para a empresa. Chama-se rescisão indireta. Rescisão indireta. Mas ele tem... então, veja, ele tem que parar no meio do caminho e tomar uma decisão. Sim. Porque, ou eu chego e denuncio Aham. e falo assim, esta pessoa está me assediando e parou, aí a empresa tem que tomar uma atitude e decidir, definir. Se realmente foi vítima de assédio, foi, então me desculpa aí, tomei as providências e mandei outro cara embora por justa causa. Isso. E é por justa causa. É. Isso pega muito bem, se quer saber, na hora de você aferir a culpabilidade da empresa. Eu fiz o que tinha que fazer. Uhum. É muito precipitado dizer até o que eu vou falar aqui agora, tá? Muito precipitado. Mas existem muitas teses de defesa da empresa com relação ao assédio sexual. O assédio moral, ele normalmente ou ordinariamente ele está relacionado ao trabalho. Normalmente. Já o assédio sexual, que não é o crime, que não é do patrão, que promete, às vezes pode não estar relacionado ao trabalho. E aí, aquele momento que a pessoa está praticando o ato, ele não é o empregado da empresa. Entendi. Entendeu? Agora, Fora, né? é tese de defesa. E eu tenho até medo de falar isso, porque pode facilitar. Não, então assim, se tiver isso, tá tudo certo. Não é nada disso. Isso, Sim. Não é nada disso que eu tô falando. Né? Eu tô falando que você tem uma situação no assédio sexual de que aquela relação entre os dois não envolveu A a empresa. empresa. Né? É a mesma coisa que você se relacionou, você se referiu. O assédio sexual pode ser do cliente. Sim. A agressão pode ser do cliente, do fornecedor, né? Então, você tem que
tem que ter essa percepção. Agora, como a justiça daqui 5 anos vai consolidar esse entendimento, eu não sei. Mas que existe essa escapatória, tem. Então você tem que conduzir, eventualmente, um processo judicial nesse sistema. Não adianta você, tem os bilhetinhos aqui, então agora eu vou pagar essa indenização. Calma, gente, calma. Sim. Quem tem que pagar é o agressor. É ele que agrediu ela. Então, é esse o ponto também. Você tem que conscientizar a equipe de que ele é responsável pelos atos dele. Ele é responsável pelos atos dele. E ele pode acabar pagando criminalmente, por importunação ou por assédio, e civilmente doendo no bolso. E é bom distribuir essa informação, né? Porque às vezes as pessoas não fazem. Não. Né? Não sabem. Quem faz, não sabe. Não. Né? Tem outro detalhe. Uhum. Muitas vezes, eu sempre brinco assim, ninguém acorda, escova o dente, toma café, e antes de sair de casa faz assim, agora eu vou sediar moralmente alguém. Ninguém faz isso. Então, às vezes, a própria pessoa que está sediando não se vê. Ela não se enxerga. Ela acha que aquilo é normal e que a outra está reclamando de mimimi. Entendi. É outro tema que você tem que abordar no treinamento. Gente, vocês não são santos. Vocês têm que olhar para o lado, ver se a pessoa não está sendo assediada, mas é muito importante você olhar para o seu umbigo. E fazer aquela perguntinha que você colocou. Exatamente. Que eu achei sensacional. Contaria, né? Contaria pra tua esposa, pra tua mãe, né? Às vezes, né? Até contaria. Não, vou chegar lá no... Mas é um filtro, né? Mas é um filtro. Você vai chegar na... Eu posso contar pra minha esposa que eu coloquei a mão na perna da minha liderada? Mas veja só que tem uma diferença. Eu tô falando do o assédio moral é mais diferente, porque o cara chega e diz, eu não vou assediar moralmente. Lógico que se eu for lá e querer ter uma relação com uma pessoa, aí lógico que tô sabendo que eu tô fazendo errado. Eu sou casado. Sim. Né? Eu tô fazendo errado. Então, mas agora, o assédio moral. É mais difícil de você perceber até pelo agressor. O cara vai assim, nossa, mas Que é não fiz perfil. nada. Eu só falei a verdade. Só falei a verdade. Mas a forma como falou... É. E a outra pessoa que ouviu, se ela não for O lugar mesmo que perfil falou. que a pessoa que falou, Entonação ela de for voz, menos, tudo tudo né? isso conta. E tem pessoas que recebem informação, porque pra pessoa que falou, aquilo acabou pra ela, tá tudo certo. Pra pessoa que recebeu, ela leva aquilo pra casa. Ela fica ali final de semana pensando naquilo, né? E sofrendo com aquilo. Né? Então, depende de quem fala e quem recebe. E existe quem fala quem recebe, a idade importa, porque as pessoas às vezes falam assim, no meu tempo era diferente. Óbvio! Óbvio! Faz tempo, né? Faz tempo! O seu tempo faz tempo. Agora, no teu tempo era diferente mesmo. Agora, se no teu tempo era diferente, você vai fazer igual? Pois é. Não pode. Né? Um treinamento, o cara fala assim, ô doutor, então quer dizer que eu não posso mais ficar brincando aí? Paga 10. Não, Paga 10. chamar o outro lá de mariquinha, não sei o que. Você tá louco? Não pode. Acabei de falar isso. Mas na minha época, na nossa época, era diferente. Olha, caso simples, ó. Funcionário, ele tinha um apelido. E quando ele entrou na empresa, meu nome é tal, mas pode me chamar de tal. E aí, sempre chamaram ele pelo apelido. E aí, um dia, ele foi demitido, entrou com ação trabalhista, entrou com dano moral, porque ele disse que aquele apelido fazia com que ele se sentisse inferior. Isso aí já tem algumas vezes. E era o apelido dele. Regra geral na empresa, ninguém pode chamar ninguém por apelido. Pois é. São coisas que dependem muito. Isso depende muito do ambiente de trabalho. Essa mesma pessoa que falou do apelido, que falou do Mariquinha, né? Ele também falou do apelido. O patrão dele, meu amigo, eu escapo para chamar o apelido dele. Mas eu me policio para chamar de nome, né? Mas aí ele falou o seguinte... só um minutinho, agora me deu uma fugidinha. Você está falando... do apelido. Apelido. Então, existe um ambiente de trabalho. Se você for num ambiente, vou dizer assim, bruto, aquela pessoa que faz o serviço pesado, de carregar caixa, de carregar peso, você vai no armazém, não existe nome. Não tem... É verdade. Eles não existe nome. Então, a pessoa chegou e falou, foi reclamar. Eu falei assim, beleza. Eu peguei e coloquei o nome das pessoas.
Mas ninguém se conhece. Eu cheguei lá na frente do juiz e falei assim, você conhece o João? Hã? Não. Conhece o Pedro? Não. Conhece o Carlos? Não. Conhece o Francisco? Não. Ah, conhece o Coxinha? Ah, Coxinha, conhece. O pé, o Zóio. Então, essas pessoas que estão falando são realmente essas pessoas que eu estou me falando aqui. Bom, acabou, né? Não tem jeito. Agora, é um ambiente. É um ambiente. Que lá ganhei ação. Agora, vamos lá, tem outros apelidos e outros ambientes de trabalho que não se comportam. Sim. No nosso escritório, por exemplo, como é que eu vou chamar um advogado, ô doutor Zóio? Não dá. Não dá. Cabe, né? Não cabe. Não tem cabimento. Ô doutor Coxinha, como é que você tá? Entendeu? Então, existe. E isso aí não é discriminação contra o ambiente. É a natureza. Sim. É o ambiente. É o ambiente que as pessoas estão que aquela inseridas. pessoa que estão inseridas, tudo bem. Então, por exemplo, você pegar. E agora tem o problema que tem certos apelidos que daí fogem da regra até no armazém. Até, E aí, pelo o horário que nós estamos agora, Não estou dá, impedido. não pode falar. Se falar o nome, melhor. Agora você imagina o cara falando o apelido dele na frente do juiz. O juiz quase morreu. Nossa! Mas Mas você vê, às vezes daí a você pessoa, extrapolou. mas a Mesmo- pessoa permite que se chame pelo apelido, mas na hora que tem, ela sabe do direito dela, ou que alguém fala pra ela, normalmente o advogado pode falar, e você tem isso aqui. Mas o apelido é complicado. Por exemplo, esse especificamente que é impublicável, né? Ele não aceitava, tanto que ele foi demitido porque ele saiu no soco com o cara. Olha Não. só. Ele não aceitava aquele Sim. negócio. Então, Então ele pediu. mas é um dano moral mesmo. Claro, É que deu. lógico. É óbvio. E aí deu. É. Mesmo que fosse numa função onde o ambiente permite o apelido, lá ainda tem um limite. Ultrapassou o limite. Você pode me chamar de coxinha, mas de nesse não. pode. Entendi. Então é muito peculiar isso aí. E é engraçado, porque o juiz quase morreu, ele tinha que sair da sala pra sair. Depois eu te conto. A gente quer saber. Curioso. Bom, a gente já vai caminhando. Tá muito legal, Muito né? legal. Acho que tem assunto pra tem falar assunto. sobre isso. Podia ficar mais tempo falando, né? Vamos ter outras oportunidades, né? A gente já está caminhando pro final do podcast. Doutor César, muitíssimo obrigada pela Nossa, eu que presença. agradeço. Foi uma tarde muito agradável. Papo top. Obrigado. Uma delícia de tarde. Obrigada. Obrigada a você. Foi uma tarde sensacional. Eu queria que você deixasse uma mensagem, tanto Delfina quanto Dr. César, começar pela Delfina, para as pessoas que são vítimas, eventualmente, que são assediadores e não conseguem enxergar, e também para as empresas, né? Eu coloco assim, para quem é assediado, a denúncia. Denuncie, fale. Você não tem uma pessoa para falar na empresa, fale na empresa, ou consulte alguém que possa te dar mais direcionamento sobre isso, um advogado, de repente, né? Mas que fale. Agora, para as empresas, eu falo do preventivo, que ela realmente institua a conscientização, né, das pessoas, para que as pessoas às vezes saibam, porque às vezes nem as pessoas sabem. Sabe aquela história que eu ouço muito nas empresas? Sempre foi assim, aqui sempre foi assim. Não pode. Quando a resposta é essa, tem que quebrar paradigma. Na minha época. Na minha época. Mas sempre foi assim. Não tem como quebrar. Gente, sempre vai ter como rever processo, né? E quebrar paradigma. Então, isso é quebrar paradigma e cuidar com o mimimi, né? A gente tem que cuidar com o mimimi, mas que as empresas elas saibam que elas são diretamente responsáveis e isso custa caro, né? Então, denuncie e haja preventivamente. Legal. Obrigada, Delfina. Dr. César. A Delfina falou tudo. Mas é isso não mesmo, tem segredo. né? Orientar a empresa que vai doer no bolso, Vai. que ela tem que se preocupar com isso e para a Mas vítima ela precisa fazer a denunciar. parte dela, né? É só acrescentar um negócio, gente. Olhe para o seu umbigo, Uhum. né? Porque você pode estar sendo vítima ou você pode estar sendo agressor. Esse no nível dos empregados. E o patrão se preocupe com isso. E a vítima Sim. denuncie. E Legal, para quem Ótimo. assedia, a pergunta. Eu posso contar? Boa, adorei essa Aí, pergunta. esse eu acho que é um case. Pessoal, eu queria agradecer a audiência, mais uma vez, todos os apoiadores. Muito obrigada. E até o próximo episódio. Até mais. o próximo. Mas obrigado, Letícia. Obrigado, Delfina. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Obrigada. Tchau.
Obrigado.